Na vastidão do deserto egípcio, a aurora se levantava sobre um povo marcado pela dor e pela esperança. Durante séculos, os hebreus haviam carregado o peso da escravidão. Mas agora, com o coração inflamado pelas promessas de liberdade, eles se preparavam para o maior êxodo que a história já presenciara. As famílias se reuniam, embalando seus pertences e protegendo o pão sem fermento, símbolo de uma partida apressada. Cada olhar lançado para trás carregava o peso de gerações oprimidas, enquanto a frente se abria como uma promessa de um novo destino. Os anciãos caminhavam entre o povo, orientando cada detalhe da jornada. Moisés, com o rosto transfigurado pela fé, levantava o cajado que havia sido instrumento de sinais e prodígios. As mulheres embalavam as crianças nos braços, enquanto os homens mantinham os olhos atentos ao horizonte. O silêncio antes da partida era cortado apenas pelas batidas ansiosas dos corações, prontos para responder ao chamado de Deus. No palácio do faraó, o ambiente se tornava denso como uma tempestade contida. As pragas haviam destruído a confiança do rei em seus deuses, e a morte dos primogênitos finalmente quebrara seu orgulho. O grito de dor que ecoou naquela noite parecia ainda pairar sobre o Egito. Diante dessa devastação, o faraó ordenou que os hebreus partissem, como se sua partida fosse o único alívio possível para tamanha calamidade. A notícia percorreu rapidamente todos os bairros onde o povo hebreu vivia. Uma onda de movimento começou, um mar de pessoas e animais, carregando utensílios, tendas e a memória viva da escravidão. Ninguém ousava hesitar, pois sabiam que a qualquer instante o coração do faraó poderia se endurecer novamente. O êxodo era mais que uma viagem, era uma fuga carregada de urgência e destino. Moisés caminhava na frente, seguido por Arão e pelos líderes de cada tribo. Cada passo ecoava na areia como uma batida de tambor que anunciava liberdade. Os hebreus se organizavam em grupos, dividindo responsabilidades e cuidando dos mais frágeis. O êxodo tomava forma como um imenso organismo vivo, pulsante de fé e temor. Entre o povo, velhos contavam aos mais jovens as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A certeza de que aquela saída do Egito era o cumprimento de um antigo juramento sustentava os corações. Os olhos se encheram de lágrimas ao imaginar a terra prometida, onde o leite e o mel correriam em abundância. As mães envolviam os filhos em mantos, tentando protegê-los do vento frio que soprava do deserto. Os animais mugiam e balavam, formando uma sinfonia caótica de despedida. Apesar da incerteza, ninguém pensava em ficar. Cada alma hebreia ardia no mesmo anseio, ser livre. Enquanto a coluna de pessoas avançava, uma presença sobrenatural os acompanhava. Uma coluna de nuvem ia à frente durante o dia, guiando o caminho. À noite, essa nuvem se transformava em coluna de fogo, iluminando as sombras e dissipando o medo. Era Deus, em forma visível, conduzindo seu povo como um pastor conduz suas ovelhas. O brilho vermelho da coluna de fogo era um lembrete constante de que a saída do Egito não era obra humana, mas intervenção direta do Senhor. Cada criança olhava fascinada aquele fenômeno. E muitos homens que antes haviam duvidado dobravam os joelhos em reverência. As noites no deserto eram frias e silenciosas, mas o calor da presença divina fazia cada acampamento se tornar um lugar de esperança. Os relatos das pragas e da libertação eram repetidos junto às fogueiras, enquanto o pão sem fermento alimentava corpos cansados. Moisés reunia os líderes todas as madrugadas para planejar os deslocamentos. Mesmo cansado, ele não demonstrava temor. Sua voz firme transmitia confiança. Deus não os trouxera até ali para abandoná-los. Essa certeza mantinha a multidão unida, apesar das dificuldades. Os egípcios observaram de longe o rastro de poeira levantado pela fuga. Alguns sentiam alívio,
outros alimentavam ódio e desejo de vingança. O coração do faraó, porém, não permaneceu quebrantado por muito tempo. Logo, ele seria novamente dominado pelo orgulho. O povo avançava, dia após dia, em direção ao mar. Quando paravam para descansar, erguiam tendas provisórias e cantavam hinos de gratidão. As crianças corriam entre as tendas, sem compreender a plenitude daquele momento histórico, mas cada passo carregava a semente da promessa. Durante a caminhada, surgiam murmúrios. Alguns questionavam se teriam água e alimento suficiente. Outros se perguntavam se não seria melhor ter ficado no Egito. Mas Moisés lembrava a todos que Deus era capaz de prover. O milagre que os havia libertado não cessaria agora. Quando o exército egípcio se preparou para persegui-los, Deus instruiu Moisés a tomar o caminho que levava ao Mar Vermelho. Parecia uma rota insensata, pois ficariam encurralados entre o exército e o mar. Mas era nesse cenário impossível que a glória do Senhor se manifestaria. O coração do faraó se endureceu mais uma vez. Ele reuniu seus melhores carros de guerra, cavalos e arqueiros. O objetivo era capturar os escravos fugitivos e trazê-los de volta, ou exterminá-los no deserto. A poeira levantada pelo exército se aproximava como uma ameaça sombria. Quando os hebreus viram as carruagens ao longe, o pânico se espalhou. Muitos choraram, pensando que seriam massacrados. Mas Moisés ergueu os braços, pedindo silêncio e fé. Era o momento em que precisavam decidir se confiariam na promessa ou se sucumbiriam ao medo. A coluna de nuvem se deslocou para trás do acampamento hebreu, tornando-se uma densa escuridão que separava os egípcios dos hebreus. Durante toda aquela noite, ninguém pôde cruzar de um lado ao outro. Deus protegia o seu povo enquanto preparava o milagre seguinte. Na madrugada, o Senhor ordenou que Moisés levantasse o cajado sobre o Mar Vermelho. Um vento poderoso começou a soprar, dividindo as águas e formando 2 muros líquidos. O chão do mar se tornou seco, pronto para que o povo atravessasse. O povo hebreu, atônito, iniciou a travessia. Cada passo era dado em silêncio reverente, enquanto as paredes de água se erguiam como sentinelas. O milagre estava diante de todos, e ninguém podia duvidar da soberania de Deus. Crianças caminhavam de mãos dadas com seus pais, contemplando peixes nadando nas paredes translúcidas de água. O vento frio trazia cheiro de maresia, mas também uma sensação de triunfo impossível de conter. Quando todos os hebreus chegaram ao outro lado, Deus ordenou que Moisés erguesse o cajado novamente. As águas se fecharam com estrondo sobre o exército egípcio que tentava persegui-los. Nenhum dos inimigos sobreviveu. O povo hebreu, livre de seus opressores, ergueu um canto de vitória. Miriam, irmã de Moisés, tomou o tamborim e iniciou um cântico que ecoaria por gerações. Cantai ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. A emoção tomou conta de todos. Muitos se prostraram no chão em adoração, outros choravam, abraçando os filhos, conscientes de que jamais seriam escravos novamente. O deserto à frente era incerto, mas o Egito havia ficado para trás. A jornada continuaria, marcada por desafios e milagres. Mas aquela travessia selava a identidade do povo hebreu como nação escolhida. Deus havia cumprido a promessa feita aos patriarcas. Moisés contemplou o mar que voltara a ficar calmo, como se nada tivesse acontecido. Seu coração estava cheio de temor e gratidão. Sabia que novos capítulos começariam a ser escritos. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos espalhar as incríveis histórias da Bíblia pelo mundo. Que Deus abençoe você e sua família.